Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 12. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 1 até o verso de número 12. Se você está sem a sua Bíblia, eu vou pedir para que você pegue a sua Bíblia, ou no celular, ou a Bíblia física, traga para este momento. Porque como você está na sua casa, às vezes você está assistindo o culto na sala, na cozinha, no quarto, é muito fácil você se distrair. Eu gostaria que você desse atenção para a leitura bíblica, para a exposição do texto bíblico que nós vamos fazer. Vamos fazer essa leitura bíblica? Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 1. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. Versículo 2. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? E lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que o teu Espírito nos ilumine na compreensão das Escrituras. E que, ó Deus, esta exposição seja usada por Ti para fortalecer as nossas famílias. Ilumina-nos agora em nome de Cristo Jesus. Amém. Mês de maio é o mês da família. E no começo, antes do começo de maio, já no mês de abril, também no meu planejamento anual, eu tinha planejado que o mês de maio eu traria sermões falando sobre a família e a importância da fé familiar na aliança. E eu fiz isso durante as escolas dominicais, culto à noite e também em algumas lives da nossa live de oração nas quartas-feiras. E hoje nós encerraremos este assunto. Esta pregação, essa exposição, eu separei desde o mês de abril para que pudesse compartilhar com a igreja. E tenho orado porque é um tema muito delicado. E eu não gostaria que ninguém achasse que isso é algum tipo de mensagem encomendada. Mas é a palavra do Senhor diante das nossas famílias, da nossa casa. Por isso eu gostaria que, com muito temor e carinho, você ouvisse essa pregação, este sermão, e meditasse sobre esta palavra do nosso Senhor Jesus. Bom, o texto e o tema que o texto nos propõe é sobre a diferença entre Deus ordenar e permitir casamento e divórcio. O casamento e o divórcio. A diferença de Deus ordenar e de Deus permitir. Olha, neste capítulo, no capítulo 10, você vai perceber que é um capítulo dedicado ao ensino. Jesus está com as multidões, ele foi para a região da Judéia, território da Judéia, perto do Jordão, e ele ensinava as multidões que estavam reunidas junto a ele. E ele fazia como de costume. Então ele tinha os seus discípulos aos seus pés, ele ensinava, ele gastava tempo com o ensino. Se você perceber, você vai ter a questão do divórcio, do versículo 2 até o versículo 12, depois sobre as crianças, no versículo 13, versículo 17 tem o episódio do jovem rico e o perigo das riquezas, e por assim vai.
Jesus também, neste capítulo, ensina sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. É um capítulo dedicado ao ensino. É um capítulo dedicado ao ensino. Olha, meu irmão, minha irmã, neste período de ensino se aproximam fariseus. Um grupo, uma seita religiosa da época de Jesus, ligada às sinagogas, e que se demonstraram durante todas as narrativas dos evangelhos que eles eram opositores ao ministério de Jesus. Pois bem, os fariseus se aproximam e eles então fazem uma pergunta. E eu separei alguns pontos para que nós pudéssemos meditar essa noite. E o primeiro deles, quanto ao casamento e o divórcio, a diferença entre ordenar e permitir, entre Deus ordenar e permitir, é que foi feito, em primeiro lugar, uma pergunta desonesta. Os fariseus agiram com desonestidade para com Jesus. Eles viram que Jesus estava ensinando e lá no versículo de número 2, eles fizeram uma pergunta. Diz assim o texto: e aproximaram-se alguns fariseus e o experimentaram perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Eu quero explicar por que essa pergunta ela é desonesta e por que os fariseus fizeram esta pergunta. Eles eram contrários a Jesus e eles usam de um meio desonesto para descredibilizar Jesus. E eles fizeram isso não porque eles estavam buscando a vontade de Deus para o casamento. Esta não é uma pergunta dos fariseus com objetivo de buscar a vontade de Deus para um casamento em crise, por exemplo. Não é o objetivo dos fariseus ajudar pessoas que estão com problemas, casais que estão com dificuldades, e muito menos as mulheres, que naquela época do mundo antigo eram as que mais sofriam por causa do divórcio. Então, a pergunta é desonesta porque ela não busca a vontade de Deus para o casamento. E assim tem seguido o nosso mundo. O nosso mundo faz perguntas, levantam questões sobre o relacionamento conjugal e sobre o casamento e fazem afirmativas a respeito do casamento que são afirmativas desonestas, porque a prerrogativa destes posicionamentos mundanos e muitas vezes até religiosos são prerrogativas de que não buscam a vontade de Deus para o casamento e para a família. Eles estão buscando a vontade do próprio homem, estão centrados nas suas próprias necessidades e nos seus próprios interesses pessoais. Por isso a pergunta é desonesta. Uma outra característica desta pergunta ser desonesta é para colocar Jesus contra Herodes. Na narrativa do Evangelho de Marcos, que expõe que Jesus é o rei, Messias, o ungido do Senhor desde o começo, e você tem os fariseus, os saduceus, que são contrários e que perseguem a Jesus e querem descredibilizá-lo. Eles usam uma pergunta como essa para jogar Jesus contra Herodes. O próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 6, narra esta tensão e este problema de Herodes. Herodes era o rei da Judéia, colocado lá pelo Império Romano, e no capítulo 6, versos 16, 17 e 18, eu abri no texto errado, peço perdão. Marcos 6, 17 e 18, olha a narrativa. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E, se você continuar a leitura, você vai perceber que Herodes, os herodianos e Herodias odiava João Batista e queria matá-lo. E João Batista morreu por conta dessa demanda em que ele reprovou o ato do líder do povo de Israel ali daquela época, nessa atitude pecaminosa. E Herodes temia João porque sabia que ele era justo e ele tinha o povo com ele. Então percebe que isso é um assunto delicado na época de Jesus. 2 capítulos à frente, 3 capítulos à frente, você tem os
os judeus, fariseus, colocando Jesus numa pergunta que tem o objetivo de expô-lo contra os herodianos. Bom, a pergunta também é desonesta porque quer colocar Jesus contra a lei. A intenção dos fariseus, além de não buscar a vontade de Deus para o casamento, além de colocar Jesus contra os herodianos, também é de colocar Jesus contra a lei de Moisés e acusá-lo contra a lei. Por quê? Porque, irmãos, em Deuteronômio, capítulo 24, nós encontramos a narrativa da lei de Moisés que permite o divórcio. Então, você tem uma permissão, preste bem atenção, uma permissão e uma lei acerca do divórcio. Daqui a pouco nós vamos falar o motivo desta permissão. Não é uma ordenança, é uma permissão. Ok? E aí, olha o que diz o versículo 1 até o versículo de número... eu vou ler até o 4, acredito que nós temos tempo, eu não estou acompanhando aqui, mas vale a pena ler. Deuteronômio 24, de 1 a 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão e despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, pois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Nós precisamos lembrar que esta é uma permissão ao divórcio por circunstâncias. Se você continuar lendo os livros, os textos correlatos a este, sempre será por problemas que envolvem pecaminosidade. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Então a intenção dos fariseus era colocar Jesus contra a lei. Se Jesus dissesse, olha, não pode divorciar, eles diriam, mas a lei diz que pode. A lei diz que pode. Moisés diz que pode. Você é maior que Moisés? E a pergunta é desonesta, e nós ainda estamos no primeiro tópico, porque o mundo também faz isso. O mundo age com desonestidade, deturpando a palavra de Deus, deturpando as Escrituras, usando as Escrituras conforme os seus interesses. E essa é uma maneira desonesta de tratar a hermenêutica e a exegese bíblica, de ser um cristão coerentemente bíblico. Por isso, meu irmão e minha irmã, eles queriam também colocar Jesus contra o povo. A intenção dos fariseus era jogar Jesus contra o povo. William Hendrickson, um comentarista bíblico reformado, ele afirma sobre este texto da seguinte maneira: os fariseus estavam convencidos de que a pergunta que fizeram, não importava a maneira como fosse respondida, traria dificuldades para Jesus. Na intenção dos fariseus, não importava como Jesus respondesse, Jesus ficaria em apuros. Cuidado! O mundo, o sistema mundano e carnal, ele é desonesto. Porque ele não soluciona o problema do casamento, do matrimônio, das crises conjugais. Pelo contrário, ele promete muito e cumpre pouco. Ele causa frustração e ele nos coloca em grandes apuros e dificuldades. Segundo ponto do tema que eu propus aqui em Marcos capítulo 10, que é o casamento e o divórcio, diferença entre ordenança e permissão. Entre Deus ordenar algo e permitir algo. Bom, ponto 2 é uma resposta que aponta e revela a verdade. Olha, veja o verso 3, a maneira como Jesus responde. E ele lhes respondeu:
Que vos ordenou Moisés? Jesus responde com outra pergunta. Quando eles perguntam sobre é lícito divorciar-se, é lícito o marido repudiar a sua mulher, e é interessante que a pergunta é quanto ao marido e à mulher. Preste atenção nisso. O marido repudiar a sua mulher. Preste bastante atenção nisso, porque isso está ligado a algo intrínseco aqui. A resposta de Jesus revela a verdade. A resposta de Jesus para Moisés aponta a verdade sobre o casamento e o divórcio. E eu separei alguns pontos dentro desse tópico, a resposta que revela a verdade. Quando Jesus fala, o que diz a lei de Moisés? Jesus os obriga a citar o texto que eles queriam pegar Jesus. Que eles queriam dizer, olha, mas Moisés permite o divórcio. E olha que interessante, irmãos. Deus instituiu o casamento e não o divórcio. E isso fica muito claro. Deus instituiu o casamento e não o divórcio. E eu gostaria que você atentasse para a maneira como Jesus vai responder, porque no verso de número 4 ele diz, olha, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio. E então, a partir do verso 5, Jesus passa a ensinar estes homens e também a todos os discípulos. Tanto é que depois os discípulos em casa vão perguntar sobre Jesus, sobre este tema, vão perguntar mais para Jesus sobre esse tema. Deus instituiu o casamento e não o divórcio. Presta atenção no verso 6 e no verso 7. O verso 6 e 7 diz assim, porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Olha, desde o princípio da criação. Se eu não me engano, o Evangelho de Lucas diz, quando Jesus fala deste texto, ele diz, não é assim desde o princípio. Quando ele cita Moisés, Moisés permitiu. Jesus está falando, olha, na criação não foi assim. O propósito da criação. Jesus vai responder os fariseus e ele vai para Gênesis. Não, na criação foi diferente. Quando Deus fez o homem e a mulher. Versículo 7. Por isso, e ele usa uma frase de Moisés que escreveu o livro de Gênesis. Versículo 27. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Jesus responde com Gênesis 1, 27. Com Gênesis 2, 24. Não é assim desde o princípio. No início, no princípio, não foi assim que Deus fez. Jesus aponta para a obra gloriosa de Deus. Deus instituiu o casamento e não o divórcio. Isso precisa ficar claro para você. Ele vai para Gênesis. No princípio, não foi assim. Deus criou homem e mulher. Por isso deixa o homem pai, mãe e se une à sua mulher. Gênesis 1, 27, Gênesis 2, 24. Hebreus entende, o escritor de Hebreus entende tanto essa importância do casamento, que no capítulo 13 de Hebreus, no versículo de número 4, o escritor de Hebreus diz assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Eu vou ler novamente. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Se eu não me engano, hoje, inclusive, é aniversário de casamento da nossa irmã Sandra Gripe e do Hernani. Mais uma vez, parabéns aos irmãos, que Deus abençoe vocês. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu, Sandrinha, Hernani, a Carol, o Cacá, essa família tão bonita. Né? Eu lembrei agora por causa de Hebreus 13, 4. Muitas pessoas comemoram muito mais a celebração de uma cerimônia de casamento e esquecem que o casamento deve ser tratado com honra e ele fica mais intenso, mais bonito com o passar do tempo. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Eu não li o versículo todo, vou ler, tá bom?
bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Olha que forte esse texto, né? Então, meu irmão e minha irmã, Deus instituiu o casamento e não o divórcio. Outra lição sobre a resposta de Jesus que aponta, que revela a verdade. Enquanto a pergunta dos fariseus e a deste mundo é uma pergunta desonesta, enganadora, que coloca em apuros, a resposta de Jesus revela a verdade. Deus criou o casamento. Deus criou homem e mulher para unir-se em uma só carne. Eles têm uma aliança, deixam o homem, pai e mãe, se unem, fazem uma aliança. Deus não ordenou, Deus não criou o divórcio. E aí vem a segunda lição dentre essa resposta de Jesus. No versículo 5, Jesus diz assim, do versículo 10. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Por causa da dureza do vosso coração, Moisés deixou escrito este mandamento. Essa regulamentação. E aqui, meu irmão, vem a segunda lição dentro desse tópico da resposta de Jesus que revela a verdade. A resposta de Jesus revela que o divórcio é fruto do pecado. A resposta de Jesus revela a verdade. E a verdade revelada é que o divórcio é fruto do pecado. Atente, é tolerado por Deus. Na resposta de Jesus, no versículo 5, o divórcio, a carta de repúdio, ela é tolerada por Deus por causa da dureza do coração. Percebem essa expressão? Dureza do coração? O que significa? Como nós poderíamos interpretar essa frase, dureza do coração? Um estado de rebelião contra Deus. Um coração endurecido é igual ao coração de Faraó, que estava em rebelião contra Deus, não ouvia a vontade de Deus e não obedecia, nem mesmo quando Deus mandou 10 pragas, 9 pragas sobre o Egito. O coração de Faraó estava endurecido. Então, um coração endurecido significa um coração que está em estado de rebelião contra Deus. Olha que coisa grave. E este é um termo que não é utilizado apenas quanto ao divórcio na Bíblia. Ele é utilizado contra o povo de Israel que se rebela contra o Senhor, que age contra o Senhor. Rebelião contra Deus. O divórcio é fruto do pecado. E é isso que a resposta de Jesus revela, a verdade. E por falta de perdão, por falta de responsabilidade ou por irresponsabilidade, o divórcio é permitido. Por quebra de votos, a pessoa adulterou, cometeu adultério, então é permitido o divórcio. Olha, eu vou repetir alguns dos motivos que a Bíblia levanta para a permissão. Eu nem fui para todos os textos do Antigo Testamento. Falta de perdão, eu acredito que é a primeira delas. Irresponsabilidade, alguém que age de uma maneira irresponsável no casamento, de uma maneira a destruir o lar, e quebra dos votos, adultério e violência. Deus, irmãos, odeia o pecado do divórcio. Eu vou repetir isso de novo, porque isso é bíblico. A gente sempre fala de um Jesus amoroso e parece que Jesus é complacente com essas coisas. Mas a resposta de Jesus, ela revela uma verdade profunda, que é por causa da dureza do coração do homem que Moisés escreveu aquele regulamento e tinha como objetivo de proteger a mulher, que geralmente era que ficava em apuros por conta de uma sociedade machista e opressora à mulher, que não a respeitava como parte da sua carne, como aliança. E olha que interessante isso. Deus odeia o pecado. Malaquias, capítulo 2, verso 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos
e não sejais infiéis. Deus odeia o repúdio, odeia o divórcio. Com isso, irmãos, eu preciso dizer para você que o divórcio não é uma opção. Segundo a resposta de Jesus, o divórcio não é uma opção. Para o crente, para aquele que ama o Senhor, para aquele que ama Jesus e quer viver uma vida piedosa, para o casal que caminha nos caminhos do Senhor, atente. O divórcio não é uma opção. Porque ela é fruto de um coração endurecido. E um coração endurecido é um coração que muitas vezes está machucado, magoado, por falta de perdão, por irresponsabilidade, por quebra dos votos. O pastor Hernandes Dias Lopes, a fazer um comentário, no seu comentário expositivo de sermões sobre o Evangelho de Marcos, ele diz assim: Deus permite o divórcio, mas jamais o ordena. E essa é a diferença. O divórcio é uma permissão por causa da limitação que o pecado traz nos relacionamentos. Deus permite o divórcio, mas jamais o ordena. Ele jamais foi o ideal de Deus para a família. Ele jamais foi o ideal de Deus para a família. Bom, em terceiro lugar, nós vimos primeiro uma pergunta desonesta. O segundo ponto, a resposta que aponta e que revela a verdade, porque fala de Deus instituindo o casamento e não o divórcio, fala que o divórcio é pecado, e tudo isso Jesus deixa muito claro ao responder aos fariseus. Mas o terceiro é que tem a proposta do casamento segundo a Bíblia. Quando Jesus responde, Jesus aponta para a proposta do casamento segundo a Bíblia. Eu gostaria, bem rapidamente, de falar sobre essas propostas e queria a sua atenção. Talvez você esteja muito bem no seu casamento. Talvez você esteja feliz. Eu gosto muito de um livro do pastor Adão Carlos, reverendo Adão Carlos, pastor da primeira igreja de Governador Valadares, também foi diretor do Seminário Presbiteriano do Sul, na época em que eu estudei lá, um pastor que eu tenho muito carinho e respeito. E ele tem um livrinho, né? Oficina de Casamento. Não há casamento tão ruim que não possa ser restaurado e não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. Preste atenção sobre a proposta bíblica do casamento. A partir do versículo 6, nós aprendemos 4 lições. A primeira é que o casamento ele é heterossexual. Olha, não está na moda falar isso, hein? Se você assiste programas esportivos, se você acompanha séries no Netflix, não está na moda falar que o casamento é um ato heterossexual. O versículo 6 diz, porém, desde o princípio da criação. E quando Jesus aponta para o princípio da criação, ele aponta para o propósito perfeito de Deus na criação, porque tudo que Deus criou era bom, segundo o relato de Gênesis. Foi o pecado que deturpou todas as coisas. E aí o texto diz, no princípio da criação, Deus fez homem e mulher. E em Gênesis diz, macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou, a sua imagem os criou. Por isso, meu irmão, minha irmã, entenda. A proposta do casamento é porque no casamento não existe um terceiro gênero entre homem e mulher. E nós vivemos um período de grande confusão. Um período em que as gerações de pessoas, de crianças que se tornarão adultas, crescerão confusas e machucadas por um esquema familiar enganoso, deturpado e que não corresponde às Sagradas Escrituras. Não está na moda falar sobre essas coisas. E hoje, alguns pastores se sentem intimidados em pregar, inclusive combatendo a prática do casamento homossexual. Mas nós precisamos lembrar que o modelo das Escrituras
traz plenitude de vida. E a revelação de Jesus sobre a verdade não é um ato de ódio, mas um ato de amor para quem ele está ensinando. Porque os ensinos de Jesus traz vida. A segunda característica da proposta do casamento segundo as Escrituras e que Jesus está respondendo aos fariseus é que o casamento ele é monogâmico. O que isso significa? Ele é entre um homem e uma mulher. Versículo 7. Por isso deixará o homem o pai, a mãe, se unirá com a sua mulher. Ele é monogâmico. Não há espaço para outro. Não há espaço para um relacionamento dividido. Não há espaço para um relacionamento de traição. Cuidado com aquilo que vai trazer podridão para a sua vida espiritual, que vai trazer prejuízo para o seu lar, que vai macular a beleza de como você se relaciona com a sua esposa ou com o seu marido. O casamento é monogâmico. Terceiro lugar, o casamento é monossomático. E aqui é uma palavra que eu gosto. Ele é mono porque ele tem uma matemática diferente. Eles somam 1 mais 1, que não se torna 2. Segundo a Bíblia, 1 mais 1 é igual a 1. Ele é monossomático. Ele une 2 em 1. Olha, preste atenção no versículo de número 8. O versículo de número 8, Jesus diz assim: e com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Que beleza olhar para este texto e perceber que o casamento é monossomático. 1 mais 1 igual a 1. Eles se unem. Carne e carne. Uma só carne. Por isso, o casamento completa a vida do homem. Por isso, os casais precisam buscar em Cristo esta unidade. Porque é assim a unidade de Cristo com a sua igreja. Somos um, diz Jesus na oração sacerdotal. Olha, em 1 Coríntios, capítulo 7, e é um texto que vale a pena você abrir na sua Bíblia, o apóstolo Paulo, ele está ensinando sobre o casamento também, e ele vai dizer assim, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Não se prive. Não deixe de estar em intimidade, em comunhão um com o outro. E aqui, Paulo está falando de atividade sexual mesmo. Que reflete, irmãos, a vida de intimidade do casal. O diálogo que eles têm. A cumplicidade que eles têm, a amizade, o companheirismo. Nutra estas coisas em Cristo Jesus. O versículo 4 diz: a mulher não tem sobre o seu próprio corpo, não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Os dois são uma só carne. Olha, meu irmão e minha irmã, em último lugar aqui, a proposta bíblica do casamento é que o casamento é indissolúvel. Além dele ser um casamento heterossexual, monogâmico, monossomático, o casamento é indissolúvel. Atente para o versículo de número 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Cuidado, irmãos, com propostas fáceis. Cuidado com propostas fáceis. Muitas pessoas tentam resolver esse tipo de problema ouvindo pessoas que de maneira muito fácil tomou decisões fáceis.
permanecer casado vai colocar você no caminho mais difícil. Vai colocar você no caminho do perdão, da abnegação. Vai colocar você no caminho do domínio próprio. É o caminho estreito, é o caminho apertado que Jesus diz que os seus seguidores passam. Mas é o melhor caminho, porque conduz à vida eterna. O versículo de número 10 até o versículo de número 12, você percebe que isso é mútuo. O casamento é indissolúvel do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. O que acontecia é que por causa da dureza do coração, na época do tempo de Moisés, os homens tratavam a mulher como objeto, e na época de Jesus também. E ainda há tempos em que as pessoas são tratadas como objetos. Tanto o machismo quanto o feminismo têm usado de prerrogativas enganadoras e distorsivas do que é o papel da verdadeira masculinidade no casamento e o papel da verdadeira feminilidade no casamento. Os dois serão uma só carne. Viva a proposta do casamento bíblico, que é a proposta que Jesus nos ensina. Olhe para Jesus. Confie nele. Enquanto a equipe de louvor vem aqui para frente, eu quero encerrar este sermão. Confie na obra de Jesus. E eu quero convidar você a ler comigo Efésios, capítulo 5. Eu gostaria muito, marido, esposo, olha aí, abre a sua Bíblia em Efésios 5. Mulher, esposa, abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, e nós vamos ler a partir do verso 21. Eu gostaria que, se você ouvir esta leitura, você atentasse para o que o texto está dizendo. Olha para Jesus agora. Enxergue Jesus no teu casamento. Descubra a diferença no seu casamento entre o que Deus ordenou e planejou e do que Deus permitiu por causa do pecado. Como cristão, olhe para Jesus e entenda que a opção do mundo não é uma opção para você. O texto bíblico diz assim, Efésios 5, 21 em diante: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu vos refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite e ame o seu marido. Olhe para Jesus. Confie em Jesus. Hoje à noite, nós não falamos apenas do Antigo Testamento, ou dos textos paulinos, ou de Pedro. Nós falamos a resposta reveladora da verdade, que veio dos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo. Confie nele, espere por ele. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.